Olá pessoal, abordaremos agora nessa aula um assunto bem interessante que é o esquema multifilar. O esquema multifilar ele é um pouquinho diferente, tá, do esquema unifilar. Enquanto o esquema unifilar é bem mais técnico, o esquema multifilar ele tem um caráter mais simples, né, um caráter para facilitar as pessoas que não têm tanto conhecimento na parte elétrica. Eu abri esse exemplozinho aqui, a gente começa a analisar e entender um pouco sobre ele. Então, no esquema multifilar, você consegue ver e distinguir os componentes que estão sendo ligados, né, de maneira mais simples. E aqui do lado tem os condutores da rede, que eu vou estar usando para ligar meus componentes. Então, por exemplo, os condutores aqui neutro e esse R aqui, o R vai simbolizar a fase, tá? Porque numa rede trifásica, as fases são denominadas como R e ST. Então, quando eu tenho um R, significa que é a fase da seção R, tá? O fio lá R da fase. Então, o que acontece? Não vai ser o retorno. Quando você vê R, S ou T, você se remete a uma fase. O aterramento eu botei aqui como terra, mas vocês vão estar vendo sempre como proteção, tá? PE, proteção elétrica. É comum estar utilizando-se uma outra layer aqui, uma linha tracejada para poder estar diferenciando ela. Então a gente tem no meu interruptor vindo a fase, ligando a ele, saindo o retorno para minha carga e voltando minha lâmpada fechando com neutro. Aqui do lado, exemplo da minha tomada. Neutro do lado esquerdo, fase do lado direito e o terra aqui no centro. Beleza, voltando aqui ao nosso site, para continuar um pouco o nosso conteúdo, eu queria analisar com vocês o seguinte circuito. Aqui eu tenho um mesmo exemplo, tá? De um circuito unifilar e de um circuito multifilar. O circuito unifilar a gente já viu na aula passada e a gente vai estar falando sempre, começando a entender sobre o seu circuito a partir do que vem do quadro de distribuição. Então o que está vindo do quadro de distribuição ali é a dica, tá? Eu tenho fase neutra vindo do circuito 1 e tenho fase neutra e terra vindo do meu circuito 2. Então o circuito 1 remete ao disjuntor 1, o circuito 2 remete ao disjuntor 2. O circuito 1, como está sem o terra, eu já posso presumir que vai ser da minha iluminação. Então meu circuito 1 vem aqui para o meu interruptor fase e volta o retorno para a carga. A seção A remete aqui ao interruptor A, que está ligando a lâmpada A. No meu circuito 2, eu vou ter o que? Fase neutra e terra. E aí, por dentro do eletroduto, ele vem subindo aqui para uma tomada e vem também descendo aqui para outra tomada, que estão associadas em paralelo. Por isso que no multifilar a gente consegue ver, ó, de maneira mais abrangente, mais fácil o seu circuito. Vamos aqui analisar o mesmo circuito, tá? Uma fase vem para o meu interruptor e volta para a minha lâmpada, o neutro fechando o circuito. E eu tenho aqui as duas tomadas, ó. Essa tomada é essa e essa tomada é essa. As duas associadas em paralelo e cada uma delas com sua fase, com seu neutro e com sua proteção, protegendo lá para poder finalizar o seu circuito. Então, o esquema multifilar, notem que é importante você fazer, porque se você estiver numa obra, se você estiver em dúvida de como é que vai ser feita aquela ligação do seu projeto, você pode fazer um esboço na hora e mostrar de maneira mais simples e mais objetiva. Aqui também tem um outro exemplo, onde eu tenho 3 lâmpadas sendo ligadas pelo mesmo interruptor de seção A. Esse exemplozinho aqui está sendo ilustrado aqui. Observem aqui, ó, o disjuntor 1, né, circuito 1, fase neutra e terra. Eu botei o terra aqui, mas ele não está sendo utilizado aqui nas lâmpadas, tá? Tá vindo a fase para o interruptor, sai um retorno de seção A. E esse mesmo retorno vai ser jampeado entre as 3 lâmpadas, é o que a gente tem exatamente aqui em cima. Qual a função disso? Quando aquele interruptor acionar, aquelas 3 lâmpadas serão consequentemente acionadas. Diferente aqui do circuito abaixo, o multifilar. O que esse circuito multifilar está dizendo? Que eu tenho um interruptor entrando uma fase nele e que eu vou ter duas seções, A e B. Cada seção dessa vai ligar a lâmpada separadamente. Na seção A, liga a lâmpada A, seção B, liga a lâmpada B. E para finalizar, eu separei esse exercíciozinho aqui, né, que tem na apostila, para você estar executando no caso. Já fiz ele para você entender um pouco melhor e fazer a seção, o exercício B. Então, abrindo aqui o CAD, o que é que a gente tem? Eu tenho aqui, ó, um interruptor de duas seções, A e B, ligando 3 lâmpadas. Qual o detalhe? A seção A está ligando apenas essa lâmpada, enquanto a seção B está ligando essas outras 2 lâmpadas. Note que está saindo do seu interruptor o que? 2 retornos. Esses 2 retornos aqui, um é da seção A e outro vai ser para a seção B.
Então, quando eu me remeter aqui no AutoCAD, o que é que eu vou ter? A fase entrando no meu interruptor, a seção A fechando aqui com minha lâmpada e vindo para o neutro, e a seção B ligando as duas lâmpadas paralelamente, fechando com o neutro. Então, essa foi mais uma dica aqui da Escola Técnica Layout, certo? Agora fazendo uma comparação entre o esquema multifilar e o esquema unifilar. E se você gostou, dá uma curtida aí, compartilha com seus amigos e acesse nosso canal para ver mais vídeos do assunto.